Bom em Pauta está de volta. Diomário, a gente falou anteriormente a respeito da sua ligação com a pecuária, desde criança, desde menino, e em vários momentos você citou a raça Caracu. O que diferencia o Caracu antigo do Caracu atual? Olha, na verdade, primeiro que você tem que entender é que o Caracu vem diretamente dos animais que vieram na colonização. Então, são esses agrupamentos genéticos das raças nativas, raças crioulas brasileiras, que o Caracu faz parte, são os agrupamentos mais antigos que estão no Brasil. Para você ter uma ideia, quando o Zebu ou o Nelore chegou no Brasil, o Caracu estava aqui há 400 anos. E ele foi forjado pela natureza para sobreviver e ser produtivo nas condições mais inóspitas possível. Quando o Zebu chegou, a coisa de 100 e poucos anos atrás, já pegou pasto formado, tecnologia, entendeu? Tem curral, cerca. Antes disso, nos largos, aí eram criadas raças nativas. Então essas raças teve uma base da produção pecuária no Brasil muito importante. E eu tenho um conceito, e eu tenho uma preocupação, desde que eu estudei, essa questão da interação genótipo-ambiente. Um animal adaptado é um animal produtivo. Esse é o grande motivo do Zebu ter dado tão bem no Brasil, em relação exatamente que ele chegou aqui, um animal extremamente adaptado às condições brasileiras, entendeu? E ele teve uma evolução muito grande em cima disso. E principalmente quando se começou a cruzar com as raças nativas, deu uma heterose muito forte. E ninguém conhecia muito genética na época e achava que a culpa era só do Zebu, entendeu? E hoje a gente sabe que para fazer heterose você tem que ter dois agrupamentos distantes geneticamente. E bons agrupamentos. Então, isso fez a evolução do Zebu. Mas, paralelamente a isso, o Caracu teve um processo de evolução muito grande, e o primeiro estudo foi em 1908, Nicolau Tanassoff que fez, a pedido do governo do estado de São Paulo, e em 1916 já tinha um posto de seleção, já começou a montar a associação, e a associação foi até 65, onde o governo preferiu fechar a associação do que integrar os criadores, por causa de um problema político que não vem muito ao caso. Naquela época, a política tinha uma interferência muito maior na economia que tem hoje. 20 anos depois, na década de 80, foi feito um levantamento e se refez o rebanho Caracu no país. E de lá para cá, principalmente no Iseto Sertãozinho, a Embrapa, o Iapar, muitos centros de pesquisa pesquisaram o Caracu de muitos tipos diferentes, em vários tipos de pesquisas, e várias situações, para várias situações de produção, e ele foi muito bem na grande maioria dessas pesquisas. E deu um direcionamento muito bom ao processo de seleção. Então a raça veio evoluindo, a associação foi montada, se remonstrou os criadores, se reuniram, entendeu? Começou a fazer exposições, que na época o que tinha. Logo, paralelamente a isso, começou a entrar a questão do Geneplus. Então já viu que aquele gado de exposição já não era adequado para atender aquele momento já de melhoramento, ele precisava de um upgrade maior, que é um programa de melhoramento. E foi começando a fazer isso que o pessoal entrou no Geneplus, entendeu? E aí começou todo um processo de avaliação, começar a conhecer mais geneticamente esses animais, principalmente nas áreas produtivas, que a parte adaptativa a gente sabia que ele tinha. E ela era muito importante, porque as técnicas de produção, como crescimento de carcaça, desempenho, fertilidade, coisas tal, no final das contas são tecnologias que nós conhecemos e sabemos trabalhar. As técnicas adaptativas, que é essa parte de se adaptar a pasto grosseiro, resistir a calor, ectoparasita, endoparasita, entendeu? Ligamento, casco, umbigo perfeito, isso tudo foi forjado pela natureza. E além disso, nós não sabemos, não existe tecnologia para esse tipo de seleção. Então nós pegamos um material que o difícil dele já estava feito. O que faltava fazer era o fácil, que era uma seleção direcionada à produção, que é uma técnica altamente conhecida e de alta herdabilidade. Por isso que o Caracu evoluiu tão rápido nesse processo, nesses últimos 15, 20 anos. É uma raça viável para criar, Diomário? Tanto puro como em cruzamento. Eu já venho falando de algum tempo, esse conceito raça, ao longo do tempo, ele vai perdendo um pouco a importância, como aconteceu na galinha, quando aconteceu no frango, e desculpa, não é a mesma coisa, no porco. Então o que acontece? O que vamos ter que fazer é usar adequadamente os agrupamentos, os agrupamentos dentro das raças, os melhores indivíduos das raças, para produzir dentro de um determinado ambiente. O que nós precisamos ter? Juntar os grupos adequados para produzir em determinado ambiente. O Brasil, por exemplo, é um continente.
Então nós podemos usar vários tipos de cruzamentos para produção em segmentos diferentes. Então o caracu vem para somar nesse processo. Ele é um animal extremamente eficiente para cruzamento em área tropical. Ele talvez seja o melhor resultado em cruzamento em área tropical a nível de campo que você pode ter. Ainda é possível imaginar ou aceitar a comparação do caracu de antigamente com o de hoje? É a mesma coisa você comparar o Nelore de hoje com o Nelore da década de 50. É a mesma coisa, comparar um elefante com um cabrito. Entendeu? A evolução que o gado teve nesse processo, todas as raças melhoraram, inclusive o caracu. Entendeu? E ele já vinha, a gente já vem de um processo de seleção até mais longo do que o próprio zebu. Então ele vem num processo de evolução. O caracu de hoje na verdade ele se diferenciou. A gente tem um grupo, né, que é o pessoal do sul de Minas, da família Carvalho Dias, que ainda seleciona para leite. São animais um pouco menor rendimento, mais alto, mas com uma quantidade de leite muito boa. Os outros grupos, como o pessoal do Paraná, o pessoal do Taurino Tropical e outros mais, selecionaram para um gado de corte, um animal um pouco mais baixo, um frame menor, mais convexo, maior rendimento de carcaça, entendeu? Menos exigente a nível de pasto. Então, esses dois grupos seguiu caminhos um pouco diferentes, como aconteceu no pardo suíço também, que tem duas linhas de leite de corte. Então, são segmentações da raça. O importante é você saber usar o agrupamento certo no lugar certo. Ainda sobre o caracu, o que a gente pode observar em questão de rendimento de carcaça? E como é que o frigorífico enxerga essa raça, ou o frigorífico brasileiro ainda não tem essa percepção, esse cuidado? Primeiro, aquilo que eu te falei. Depende de qual caracu você está usando. Se você fizer cruzamento com caracu leiteiro, o seu rendimento, o ganho de peso vai ser muito bom, com certeza vai ser de 15% a 20% mais pesado do que um Nelore, mas o rendimento vai ser 1 a 2% menor. Tá? Se você usa um caracu de corte, você vai ter esses 15% a 20% da heterose, mas mantém mais ou menos o mesmo rendimento de carcaça de que o Nelore tem. Então essa vai dar em torno de 2%. E esses 2% parece pouco, mas a hora que você somar numa boiada, isso dá diferença grande. O frigorífico consegue entender essa diferença de uma carne caracu, de uma carne Nelore ou de outras raças? O que você tem que entender é o seguinte, o zebu são milhões e milhões de anos de evolução do indivíduo que era uma presa. Qual que é a defesa natural de um zebuíno? Velocidade de fuga. O que ele tem é explosão muscular. Ele tem uma miofibrila, musculatura de contração rápida. Um zebu pula um curral de 1,80 m sem pegar embalo, por causa das suas angulações e sua qualidade muscular. Como ele é um atleta, ele tem uma carne mais dura. Isso qualquer técnico do mundo sabe isso. É a origem dele. É a origem disso. O boi europeu, ele tem o centro de gravidade mais baixo, a paleta mais em pé, a garupa mais ampla, mais horizontal, que diminui o ponto de apoio, mais longo. Então ele tem um movimento mais lento, movimento biomecânico mais lento. Então ele não consegue correr nem se ele queira. Então ao longo do tempo, o que ele fez? Quando ele se sente ameaçado, ele enfrenta e investe. Por isso que o toureiro usa capa. Porque o boi europeu investe de olho aberto. Então ele tem que sair de trás da capa. Qualquer peão pega um chapéu e toureia um touro Nelore, que investe de olho fechado. Que a defesa natural deles são diferentes. São processos evolutivos. Isso reflete na qualidade de carne. Então o gado europeu, com certeza, tem uma carne, além de mais marmorizada, mais tenra e mais macia do que o gado zebu. Apesar da carne de zebu ser extremamente saudável, tem mercados para ela no mundo inteiro. O que eu acho que nós podemos ter. O Brasil exporta algo em torno de 20% que produz só. Mas nós podemos aumentar isso e podemos fabricar um boi para cada mercado. O zebu sempre vai ter o mercado dele. Mas nós podemos usar esses agrupamentos, como o próprio caracu, para ajudar a contribuir para produzir carne de qualidade em regiões tropicais. Fechando esse bloco, Gilmário, o que o produtor de gado ainda não sabe que ele precisa saber sobre o caracu? Uma coisa simples. É o melhor custo-benefício que existe. Simples. Acabou esses dias, vi um cliente nosso aqui, fez um IATF com Angus nas meiçãs caracu. A meiçã caracu é excepcional. Ela dá 10% a mais de fertilidade, 20% a mais de peso de desmama do que um Nelore. Então ele desmamou sem cripe, sem nada, os Angus com 294 quilos. Isso é um peso excepcional, sem cripe, sem nada. Mas a vacada era meio sangue caracu, ele não tinha outros touros, repassou com caracu.
Os filhos de caracu eram 30, na verdade, como era repasse, eram 30 dias mais novos. E pesaram 19 quilos a mais. Você joga os 19 quilos e mais aí os seus R$150 por bezerro no custo de ATF. Então o que você tem que aprender a entender no caracu é o seguinte: usa caracu quem quer ganhar dinheiro. Entendeu? Existe 2 jeitos de você aumentar o seu lucro no negócio. Ou você aumenta o preço de venda. Infelizmente, quem determina isso é o mercado. Ou você baixa o custo de produção. É aqui onde o caracu faz seu diferencial. Ele produz um produto equivalente a qualquer raça taurina especializada, mas com um custo de produção muito mais baixo. Porque ele é o melhor boi para produzir a nível de campo tropical, inclusive que Nelore. Você pode pôr 2 Nelore para um caracu, eles cobram a mesma coisa. E se for para um boi europeu aqui para cima, de 5 a 10 para 1. Gilmar, o que você recomenda de leitura ou de site sobre o caracu para quem eventualmente ficar interessado nessa conversa e quer saber mais? Infelizmente não tem muita literatura. Eu acho que internet se escreve qualquer coisa escreve qualquer coisa na internet. Então eu recomendo as pesquisas, né? Tem no IAPAR tem pesquisa, muita pesquisa de caracu, a Embrapa tem muita pesquisa de caracu, o Instituto de Zootecnia de São Paulo, no IZ de Sertãozinho e no CISIP tem muita pesquisa de caracu. Então acho que sim, tem muitos centros de pesquisas que são muito mais avaliados para você pegar informação do que literatura de cordel. Obrigado por enquanto. O Boi em Pauta faz uma pausa, mas volta logo depois dos comerciais para tratar sobre os desafios e a evolução do projeto Taurino Tropical, que é realizado na Fazenda Arinos, em Diamantino, Médio Norte de Mato Grosso. Fique com a gente. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta, a 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje, todas as prensas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio, ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso daí tem na região. A Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos lançamento que nós fizemos, a Super Torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para biodiesel e outra parte para refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio em Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai crescer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar. Com a mais alta tecnologia, mão de obra especializada e cuidados especiais, a Frigobom traz até você a carne Precoce Grill Novilha. São mais de 25 cortes especiais, com alto padrão de qualidade que garante a você, consumidor, maciez, suculência e um sabor inigualável. É de dar água na boca. Experimente. Precoce Grill Novilha, um produto com a qualidade Frigobom.